Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje vamos ter mais uma aula de geografia com o tema de hidrografia. O objetivo dessa aula é compreender a importância da hidrografia para o estudo da superfície terrestre, para o desenvolvimento das ações humanas e da natureza. Qual é o caminho que a água percorre até chegar à torneira da sua casa? Você sabe? Já parou para pensar nisso? Né? Hoje a gente vai entender um pouquinho como é que essa água faz para chegar até a torneira da nossa casa. A primeira coisa, a água é um recurso natural renovável através do ciclo hidrológico. Como o próprio nome diz, a palavra ciclo é algo contínuo. Ela vai estar em diversas formas diferentes. A água vai estar em diversas formas diferentes na superfície terrestre. Aqui a gente tem a água através do degelo, né? Dependendo da estação do ano que a gente tiver, a gente vai ter o degelo dessas calotas polares e essas calotas polares vão gerar água. Essa água vai escoar, que vai ser passada para os rios mais próximos. A gente vai ter que os vegetais aqui, ó, tanto os vegetais como animais também liberam água através de uma coisa chamada evapotranspiração. Essa é a transpiração dos vegetais ou animais. A gente tem a infiltração dessa água da chuva ou desse gelo descongelado, pode acontecer a infiltração e essa água ir para baixo da terra, que é onde estão as nossas águas subterrâneas, certo? Essa água que está nos lagos, nos rios, nos oceanos, a partir do calor do sol, ela faz com que a água se aqueça e ela evapore, parte dessa água evapore e vá parar nas nuvens, né, provocando, quando as nuvens estão condensadas, né, provocando a chuva, que é a precipitação. E o que significa hidrografia? Hidrografia é a área da geografia que estuda como estão distribuídas as águas do planeta, seja nos rios, mares, oceanos, lagos, geleiras, água do subsolo. A Terra é o planeta azul, ou o planeta água, né? Como vocês queiram chamar. Muitas pessoas cantaram ou cantam a respeito da Terra, né? E a gente vai ver que, observada de fora, do espaço, como a gente está vendo aí nessa imagem de satélite, né? A Terra tem muito mais azul do que as outras cores, né? Isso quer dizer o quê, professora? Que a gente vai ter muito mais água do que terras emersas, como o próprio nome está dizendo, que seriam os continentes e as ilhas. E aqui do lado, ó, a gente tem a distribuição das terras e águas do planeta. 71% de toda a nossa superfície é composta de água. E apenas 29% é composta de terras emersas, que são os continentes e as ilhas. Daquela quantidade de água, dos 70% de água que a gente tem na superfície terrestre, né, 97% é água salgada. Então, está nos oceanos. E não é tão simples de utilizar esse tipo de água para fins humanos, né? Então, a gente vai ter uma dificuldade em conseguir utilizar essa água salgada. Apenas 2,5% é de água doce, que parte dessa água doce está dividida ainda entre gelos e líquida, quer dizer, está congelada ou está líquida, né? Nos rios, nos lagos e lençóis subterrâneos. Desse gelo, ó, dessa água doce que a gente tem, 68,9% é gelo e calota polar. Então, elas estão congeladas nos polos da Terra, Polo Norte e o Polo Sul. E nos picos de montanhas, né, e em outros locais. E 31,1% é água doce líquida. Desse 31,1%, né, a gente vai ter que 96% dessa água doce líquida encontra-se dentro das águas subterrâneas ou dos aquíferos, né, nos lençóis freáticos. E apenas 4% são águas superficiais, quer dizer,
são águas que estão em estado propício para o homem utilizar. Então, é uma parcela muito pequenininha que a gente tem apenas de água sendo utilizada pelo homem, né, da maneira correta. Então, a gente tem que preservar, cuidar dessa água, né, ter o máximo de cuidado quando a gente pensar em gastar água, porque é um recurso renovável, porém, se não bem utilizado, vai chegar o tempo que a gente não vai ter essa água. O nosso país tem uma grande riqueza hidrográfica, com muitos rios extensos, largos e profundos. O Brasil tem 8% da água doce de todo o planeta. Imagina, se a água é pouca, se a água é pouquinha, né, a gente vai ter que 8% de toda essa água doce disponível no planeta está no Brasil. Então, a gente é um país abençoado, rico em água. Certo? E aí a gente vai para a classificação dos rios. Né? Quando a gente fala em água, e água em estado de utilização a partir dos seres humanos, seres vivos de uma maneira geral, sejam eles vegetais ou animais, ou até os seres humanos mesmo, a gente fala dos rios. Classificação dos rios. De acordo com o regime hídrico, os rios podem ser de vários tipos. Certo? O primeiro rio, são os rios nivais. O que são rios nivais? São aqueles que são abastecidos a partir do degelo da neve, principalmente nas altas altitudes. Né? Um rio de regime nival. Os rios glaciais são abastecidos pelas geleiras e calotas polares. Por meio de derretimento natural do gelo, podem ser encontrados em áreas de frio extremo, como nos polos do planeta. Os rios fluviais são aqueles que são abastecidos com água da chuva, sendo os mais comuns no mundo inteiro. De acordo com o regime hídrico, a gente tem os rios. Os rios podem ser perenes ou intermitentes. O que é um rio perene, professora? Um rio perene é um rio que não seca, que a gente nunca vai encontrar ele, a gente pode ver ele com pouca água, mas a gente nunca vai encontrar o seu leito sem água, certo? Então, é um rio contínuo, que vai ter água sempre. São aqueles que nunca secam, que são permanentes, mesmo na época de estiagem, como é o caso do Rio São Francisco. Né? E os rios intermitentes, eles são típicos de regiões áridas, né? E em determinada estação do ano, dependendo do período do ano, a gente sim vai encontrar o leito dele seco, sem água nenhuma. São aqueles que secam na época de estiagem, são comuns em áreas semiáridas e áridas, como alguns rios do Nordeste brasileiro, certo? Lá dentro do nosso sertão, a gente vai ter. Os principais rios do Brasil, né? Quando a gente fala em principais rios do Brasil, vários rios brasileiros são importantes, mas aqui a gente vai falar apenas de dois. O Amazonas, o Rio Amazonas e o Rio Tapacurá, né, pela nossa localização. O Rio Amazonas é o maior rio do mundo em extensão e volume de água, né? Possui 6.868 quilômetros de extensão e é a maior bacia hidrográfica do planeta, tá, minha gente? A gente vai ter, que todos esses tracinhos que vocês estão vendo roxo nesse mapa, nessa bacia hidrográfica, nessa imagem, né? A gente vai ver que são rios que desaguam no Rio Amazonas. Seriam os afluentes do Rio Amazonas. São rios também de muita importância local, né? E que, no fim, correm todos para o Rio Amazonas, certo? Aqui é o nosso, né, o Rio Tapacurá. O Tapacurá possui 3 nascentes, né, nos municípios de Xangrande, Gravatá e Pombos, ambas situadas na Serra das Russas. Ao longo de seu curso, 5 cidades são banhadas, sendo ela Xangrande, Gravatá, Pombos, Vitória de Santo Antão e São Lourenço da Mata. Professora, a senhora falou em bacias hidrográficas. E o que são as bacias hidrográficas? Né? São áreas onde ocorre a drenagem, ou seja, o escoamento das águas das chuvas para um determinado curso d'água. Geralmente um rio
Essas áreas são chamadas de bacias hidrográficas. Assim, ela é formada por um ou mais rios principais e um conjunto de afluentes que desaguam nesse rio principal. Aqui, ó, para a gente ter mais ou menos noção de onde vêm essas águas dessa bacia hidrográfica das chuvas, do derretimento da neve, né, em alguns locais, os rios afluentes e o rio principal, que vai caminhar, né, até chegar ao mar. Agora a gente vai ver um mapa mental para a gente explicar bem direitinho o que é essa bacia hidrográfica. Primeiro, o que é, né, a bacia hidrográfica? É uma área de drenagem composta por um rio principal e seus afluentes. É alimentada pelas águas das chuvas, das montanhas e subterrâneas, que escoam para o curso d'água. Bacias hidrográficas são separadas pelos divisores de água. Como exemplo, uma montanha. Seriam as elevações do relevo, na verdade, né? Onde a gente tiver elevação do relevo, ali é o que a gente chama de um divisor de água, né? O escoamento da água é favorecido pelo relevo da área da bacia hidrográfica. Assim, os desníveis na superfície dão a direção para a água. Uma bacia pode ser classificada de acordo com sua grandeza ou segundo a fluidez de suas águas. Todo rio possui a sua bacia. Quando ele deságua em outro rio, forma-se uma bacia hidrográfica maior, que seriam os afluentes. Nem todo rio deságua no mar. Ele, às vezes, deságua em outro rio. E aí ele seria um afluente daquele rio principal. Bacias maiores agrupam bacias menores, formando a chamada rede hidrográfica. Quando a gente fala sobre bacia hidrográfica, a gente lembra que existem dois tipos de rio, os rios de planalto e os rios de planície, certo? Os rios de planície, como o próprio nome diz, têm as suas nascentes em locais baixos, planos, que vão variar de 0 até 200 metros de altitude. Já os rios de planalto nascem em locais mais altos. Cada rio vai ter um aproveitamento diferente, certo? Os rios de planície servem mais para navegação, né? E os rios de planalto servem mais para geração de energia, por causa das suas longas quedas d'água. E aqui a gente vai falar sobre bacias hidrográficas do Brasil, de acordo com o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o CNRH, órgão responsável pelo planejamento e uso racional, né? Racional seria o uso pensado, né? Sustentável da água no país. O território brasileiro abriga 12 bacias hidrográficas, com destaque para a bacia do Rio Amazonas, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, certo? E aqui a gente, nesse mapa, a gente consegue visualizar cada bacia hidrográfica principal, né? Bacia hidrográfica que a gente tem dentro do Brasil. E quem faz parte dessa bacia hidrográfica? Né? A gente vai ter que a bacia hidrográfica é feita de um conjunto de elementos. Aqui a gente consegue visualizar a nascente do rio, certo? Que é essa partezinha, que onde o rio nasce. A gente vai ter os divisores de água, que são esses formas de relevo que a gente vai ter diferente. Esses divisores de água, como o próprio nome diz, eles dividem as águas. Dividem as águas de onde, professora? As águas da chuva, certo? As águas da chuva, quando caem ali em cima, ou vêm para uma bacia hidrográfica ou vão para outra bacia hidrográfica. E assim é em toda a natureza. Os afluentes, que seriam rios que desaguam no rio principal, né? E a foz. A foz é o quê, professora? A foz é o final do rio, é onde ele finaliza, é onde ele se encontra com o mar, certo? A foz pode ser de dois tipos, dependendo daquele tipo de rio, se de planalto ou de planície. A foz pode ser de estuário ou foz de delta. Aqui a gente tem uma imagem bem bacana, né? Que é uma vista aérea de um rio e parte de sua bacia hidrográfica. E a gente vai ver ó, que lá de longe na imagem a gente já vê esse rio principal cortar toda essa
vegetação, essa paisagem que vocês estão vendo. E quais são as atividades que desenvolvemos com o uso da água, né? A gente vai ter aí algumas citadas, né? A agricultura, que é essa parte vermelha que vocês estão vendo. Então, 70% de toda a água que a gente tem para uso, né? Para a finalidade do homem utilizar, seria utilizada na agropecuária. 22% quem utiliza é a indústria. E 8% apenas é utilizado pelo uso doméstico, certo? Pecuária, indústria, atividades domésticas. E os rios têm que finalidade? Qual é a função dos rios, né? Os rios, eles têm a finalidade de deslocamento, então eles podem ser pode ser utilizado como vias, né, de transporte, né, fluvial. A gente vai ter que o homem também tira muitas vezes o seu alimento dali, através do extrativismo, da pesca. E a gente também pode ter os rios como gerador de energia. Aqui a gente vê uma represa, né? Uma usina hidrelétrica, na verdade. A água dos rios é um recurso natural importante para os seres vivos. Então, por isso é necessário a gente preservar, certo? Essa é uma represa, né? O reservatório do Tapacurá, em São Lourenço da Mata. É essa águazinha que a gente está vendo aí, que vai para lá na nossa torneira através das encanações, né? E da distribuição que a gente tem da água para todos os municípios que são abastecidos, certo? Por elas. Vou deixar uma atividade para vocês bem bacana, né? Que vocês vão tentar responder em casa e depois vai compartilhar essas respostas com os professores de vocês. Qual é o curso de água mais próximo da sua residência? Você aí vai atrás, vai pesquisar, ver, saber, né? Interagir. Esse rio ou córrego está poluído? Aí vocês vão identificar, ou observar, ou perguntar a alguém. Como é que eu sei, muitas vezes, que um rio está poluído ou que não está poluído? Esse rio que passa próximo à sua casa. E a letra D, compartilhe as respostas com seu professor. Ok? E aí, gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim. Se cuidem, continuem se cuidando, né, fazendo a parte de vocês. Não podemos relaxar ainda, né? Fiquem todos na paz.